Deus abençoe tua vida, você que vai entrar aqui pelo nosso canal no YouTube, aqui do Éder Casquel. Que Deus abençoe você, você que sempre acompanha as nossas mensagens de Deus aqui pelo nosso canal no YouTube. Compartilhe, dá o seu like, se inscreva aí para que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua vida. O tema desta mensagem é angelologia. O vocábulo angelologia, ele procede de dois termos gregos: ângelos, que significa mensageiros, e logia, que significa discurso ou tratado. Então, a angelologia, portanto, ela é a doutrina que estuda a natureza, o caráter, a missão dos anjos, conforme é descrito na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, mais de 100 passagens nos falam a respeito, desta atividade dos anjos. Haja visto que antes de eu entrar e falar dos anjos, eu devo lhe fazer uma separação bíblica entre os anjos bons e os anjos maus. Nós vamos falar nesta mensagem sobre os anjos de Deus, e depois nós vamos fazer uma outra mensagem sobre a demonologia. Aí sim nós vamos tratar do assunto dos anjos caídos, daqueles que se rebelaram contra a vontade de Deus. A natureza dos anjos, isso tanto faz para os anjos bons quanto para os anjos maus, tá? Eles são espíritos. Então tem uma natureza espiritual, igual fala em Hebreus 13:14. Eles são assexuados, não se reproduzem, como fala em Lucas 20:34 ao 36. Imagina um monte de demônios se reproduzindo, de tantos anos para milhões de anos até agora, existiria uma raça humana totalmente, sem eles se reproduzirem, já conseguem fazer a destruição da raça humana. Então imaginam se fossem reproduzidos e assexuados, tá? São criaturas feitas por Deus, então jamais merecem ser adorados e louvados, como fala em Salmos 148, versículo 2 e 6. A Bíblia fala que são imortais também, não estão sujeitos à morte, em Lucas 20, do 35 ao 36. A Bíblia também fala que eles são numerosos. A Bíblia fala que são hostes e não a raça, são bastantes, são muitos numerosos, em Lucas 2:13. A Bíblia fala que eles são muito velozes, tá? Não sujeitos ao espaço e ao tempo, e se locomovem muito mais rápido do que a velocidade da luz. A Bíblia também fala que são pessoais, têm suas características pessoais, em 2 Samuel 12:20. São sábios, Os anjos são sábios. Aqueles que foram sábios para a maldade continuam praticando e envolvendo e enganando o homem até os dias de hoje, Então, adquiriram-se essa sabedoria, E alguns são obedientes, sujeitos à vontade de Deus, e os outros são escravos à vontade de seu chefe, que é Lúcifer. Haja visto que Deus criou os anjos há milhões de anos atrás, antes de criar o mundo. Deus então cria os seres espirituais. Esses seres espirituais são classificados em pelo menos 5, pelo menos algumas classes, anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estão aí na classe do estudo da angelologia, trazendo para você aí essa que é uma hierarquia. Existe querubins, existe príncipes, e no reino das trevas existe potestades, dominadores, principados, chefes da maldade. Então são organizados tanto na parte, porque o diabo copiou aquilo que Deus tinha no céu de bom, que é a organização, porque o cão não organiza nada, ele só destrói aquilo. Então ele também organizou o seu reino. Nós estamos falando de anjos, tanto os anjos bons como maus são organizados. Os anjos bons organizados a serviço de Deus, a serviço daqueles que clamam ao Senhor. Os anjos maus organizados a serviço de Lúcifer, a serviço da maldade. O Senhor criou os anjos para que fossem
não para que fossem, melhor dizendo, meros autônomos, né? Dotados, né? Não dotados de livre-arbítrio. No princípio, Deus criou essa infinidade de anjos. E eu tenho uma pregação aqui pelo YouTube, você pode entrar depois a criação do mal, aí eu explico aonde o mal surgiu, porque Deus fez uma criação boa, mas houve, né, o mal surgiu dessa parte, né, da criação de Lúcifer até o dia em que ele se exaltou e quis ser igual a Deus. Aí sim os anjos usaram o livre-arbítrio que Deus deu. Alguns, a terça parte, seguiram a este anjo de treva, que hoje é chamado Satanás, que é chamado de Lúcifer, que é chamado de diabo e é o inimigo do povo de Deus. Os anjos de Deus, eles são da ordem sobrenatural de seres celestiais, né? Criados separados de nós antes da criação do mundo, igual fala lá em Jó 38, do 6 ao 7. São chamados de espíritos ministradores, Hebreus 1, do 4 ao 14. Embora não tenham corpo físico, corpóreo, foi-lhe permitido algumas vezes que se apresentassem em forma de anjos, como diz lá em Gênesis 19, do 1 ao 5, Atos 1, versículo 11, muitos outros versículos da Bíblia nos fala, né? Apresentaram-se em forma humana, lá para tirar, né, Ló da casa, lá de Sodoma e Gomorra, se apresentaram em forma humana, tanto que os homens da cidade queriam ter relações com os anjos, e ali veio o juízo de Deus sobre aquela cidade. Eles não são seres humanos glorificados. Então, fulano morreu, virou anjo. Isso é mentira. Os anjos foram criados antes de nós. Os anjos são seres antes, tá? O homem, ele vai se tornar igual a Cristo se ele estiver servindo ao Senhor e ele partir. Ele tem essa promessa, não de ser igual a anjo, de ser igual a Cristo. Então anjo não é pessoa, fulano morreu, virou anjo. Mentira. Os anjos existem antes da criação do homem, não se multiplicam, não se reproduzem e não se faz anjo do dia para a noite. Estão aí os que são realmente anjos bons e anjos maus. Possuem conhecimento humano muito maior do que nós, que estão aí há muitos anos, né? Muitos anos, até uma música que eu acredito que foi feita por Satanás mesmo, usando a boca de Raul Seixas, falando, né, que ele nasceu há 10 mil anos atrás aí. Então tem uma vasta experiência, por isso que tem um conhecimento muito maior que o nosso, e é descrito em 2 Samuel 14, 20, 2 Samuel 19, 27 e 1 Pedro 1, 12. São mais fortes do que os homens, porém não são oniscientes, é o que a Bíblia fala em Salmo 103, versículo 20, 2 Pedro 2, 11, são mais fortes. Um só anjo matou 185 mil assírios, né, filisteus, em um só dia. Destruiu os inimigos, 185 mil. Você está achando que o Covid está matando? Um anjo só do Senhor, quando veio trazer uma justiça, matou 185 mil, né? Às vezes são capazes de realizar milagres, como diz em Gênesis 19, do 10 ao 11. Não que eles fazem milagre. Adianta orar para anjo fazer milagre na sua vida. Santo anjo, não tem como ficar na reza de santo anjo, porque só quando Deus permite, eles têm essa capacidade. Porque quem realiza milagre realmente é só Deus. O diabo faz enganação, o diabo mente, o diabo ele inventa, né? Ele faz suas falsas prodígios, mas o Senhor realmente faz milagre. No Novo Testamento revela que existe grande multidão de anjos no céu, milhares de milhares. A Bíblia fala em Mateus 26, 56, Hebreus 12, 22 e Apocalipse 5, 11, que são milhares, miríades de anjos a serviço do Senhor. Os anjos têm individualmente, como nós já falamos, as suas capacitações e as suas funções. Vamos dar um exemplo. Arcanjo Miguel, a sua capacitação e a sua função é proteger e guardar o povo. Então ele é o anjo da guerra espiritual. Agora, quando nós falamos em notícias, quando nós falamos em desvendar mistérios, trazer revelações de sonhos, trazer interpretações de profecia, aí a capacitação, aí a função pertence a Gabriel, que é o anjo, né? Vamos assim dizer, o assessor de comunicação, veio trazer notícia para muita pessoa, para Maria, trouxe, né, muitas notícias também no Antigo Testamento, para Daniel.
Então, tá lá o anjo da comunicação. Então, diferem em capacitações, anjos do louvores, né, os seres viventes que 24 horas ficam diante do trono falando santo, 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 santo. Então são especificações diferentes, né? São situações diferentes que acontecem de capacitações dos anjos, que são querubins, arcanjos, né? E muitos outros aí que nós temos, né? A serviço do Senhor, nosso Deus, a serviço do seu povo, né? A serviço da sua igreja. Então os anjos do Senhor, eles são ministros dos servos de Deus, estão aqui, né, ministrando e ajudando a igreja do Senhor para que ela possa vencer, para que ela possa chegar, né, ao lugar, porque os anjos do Senhor, eles nos assessoram na batalha espiritual. Os anjos do Senhor, realmente, eles assessoram a igreja de Cristo ante a sua caminhada. Então, não desista, não desanime. Há um anjo do Senhor, né? Deus colocou para cuidar da nossa vida, para que nos proteja. Nós não podemos adorar, nós não podemos de jeito maneira, né? Não podemos de jeito maneira nos prostrarmos, adorarmos aos anjos, porque isso o Senhor realmente ele não aceita. Toda adoração, toda honra, toda glória tem que ser dada ao nome do Senhor. Porém, a angelologia trata desse aspecto, e nós vamos fazer mais vídeos explicando, sendo um pouco mais claro. Essa é a introdução à matéria da angelologia. Que Deus te abençoe, tá? Você saiba, né, que o Senhor Deus tem um exército também lutando por você, aonde você precisar. Deus te abençoe. Amém.